Tu tem conectado no teu celular o Instagram Prime? E aí, líder! Bom dia! Vamos chegando! Vamos lá, vamos lá! Hoje vamos falar sobre a liderança de história, nosso 14º episódio, mas sexta-feira que vem e encerramos a temporada Miopia Empresarial do Café com o Líder, né? Então, hoje o tema será a liderança de história. Nesses 13 episódios anteriores, a gente já veio falando sobre todos os sintomas da miopia empresarial. E no episódio passado falamos sobre o ego e como a gente é dominado pelo ego, que impede a gente de ver a realidade dos nossos negócios, das nossas vidas, né? E hoje nós vamos falar justamente sobre o líder de história, que é aquele líder que justamente ele consegue vencer a sua miopia empresarial e consegue entender os dois mundos que norteiam e direcionam as ações e influenciam diretamente e indiretamente na vida de um gestor, na vida de uma empresa, que é o mundo racional e o mundo emocional. Bom dia, Kate, seja bem-vinda. Davi, bom dia, que bom que vocês estão aí novamente, tá? Nossos 14 episódios aí do Café com Líder, né? Olha só, é uma história aí juntos que nós estamos escrevendo, né? E hoje justamente liderança de história, é o episódio de hoje e amanhã não, desculpa, na próxima sexta-feira, que é o último episódio do Café com Líder, iremos abordar o assunto que é como contar histórias para o meu time, como contar histórias para o meu cliente. Como que eu devo fazer isso para atrair os clientes certos, né? A Kátia aqui, o Jean está também. Um grande abraço, Jean! Sexta-feira que vem, depois do último episódio do Café com Líder, eu estarei aí com vocês para trabalhar estratégias de crescimento, né? E tenho certeza que vai ser extremamente produtivo. E hoje aqui, então, liderança de história. Antes de qualquer coisa, eu quero resgatar um assunto que eu já até comentei em outros episódios, que é o fato de como que funciona a nossa mente em relação ao que acontece à nossa volta, né? Nós temos ali a nossa zona de conforto, que armazena todas as informações, todas as experiências que a gente já teve na vida. Então fica ali tudo armazenado. E essas experiências, elas vão alimentando o meu ego, principalmente as crenças, né? Aquelas que nos impedem de progredir. E o ego, ele gerencia todo esse conhecimento já existente
E pelo ego gerenciar esse conhecimento existente, nós somos muitas vezes limitados por ele. Coisa que nós comentamos no episódio anterior. Agora, o que eu devo fazer para justamente vencer esse ego e começar a agir encarando a realidade como ela realmente é? Então, a única forma de eu acessar a área do cérebro chamada zona de expansão, que é a única área que ocorre o aprendizado, é eu conseguindo vencer o medo, que é o medo que domina esse limite entre zona de conforto e zona de expansão. É o medo do novo, medo do que eu não conheço, medo do que os outros vão pensar, medo de dar errado, medo do fracasso. E esse medo que domina a gente faz a gente preferir ficar nessa zona de conforto e se sentindo impedido de ir além e acessar a zona de expansão e aprender algo novo e, consequentemente, levar a empresa, levar a equipe a um outro patamar. Portanto, eu tenho que entender que toda a informação que ela chega até mim, fisicamente, primeiramente eu faço a percepção, eu tenho a percepção dessa informação, pode ser de forma auditiva, como vocês estão tendo agora, e visual, que é o que vocês estão tendo nesse momento. Então, ele é fisiológico. Agora, após essa fase fisiológica, após perceber a informação, o nosso cérebro ele recebe essa informação na área cognitiva, que é justamente a parte racional do nosso cérebro, que é onde essa informação será processada. E aqui que está um detalhe importante. Essa informação, ela é processada de acordo com a nossa zona de conforto, porque ela é a nossa base de dados, que já existe. Então, o nosso cérebro ele pega essa informação nova, acessa a base de dados existente, que está lá na zona de conforto, e através disso que eu conheço, eu interpreto a informação que chegou até mim. Ou seja, eu não interpreto a realidade como ela realmente é. Eu interpreto a realidade de acordo com o que os meus limites mentais me permitem. De acordo com o conhecimento que eu tenho, é que eu consigo interpretar o que está chegando até mim, ok? É por isso que muitas vezes ao conversar com uma pessoa ou outra, você dá a impressão que ela não está conseguindo entender o que você está falando a ela. Quando você leva uma informação para o teu colaborador e você passa a informação e ele não consegue entender por que é tão importante para você e para ele não. Né? Ele não consegue fazer isso. E por que acontece isso? É justamente pelo fato que ele não passou pelas experiências que você passou para poder ter o mesmo entendimento das situações. Então, se você está falando com a tua equipe e a tua equipe não está entendendo, procure você desenvolver a empatia para entender que essas pessoas elas ainda não passaram as experiências que deveriam passar para conseguir interpretar de maneira plausível, de maneira contributiva, para que ele possa entender o que você está falando. Então, esse é um grande ponto que existe no líder de história, é esse entendimento e deixando de lado o seu ego, para poder entender que assim como eu não consigo interpretar a realidade como ela é. Por mais que eu tenha entendimento extremamente grande na área psicológica ou um conhecimento extremamente grande na área administrativa, eu mesmo assim, eu interpreto a realidade como eu julgo ser mais confortável para mim. E isso é o meu ego agindo. Agora, a partir do momento que eu reconheço que o ego me domina, eu tenho o poder de me questionar a minha realidade, para ver se realmente aquela informação eu estou vendo como ela realmente é, ou como o meu ego quer que eu a veja. Tá? Então, o vencer o ego, eu acredito que seja a primeira etapa para que comece uma construção de uma liderança de história, tá? Vencer o ego.
Bom dia, André. Seja bem-vindo. E agora que você chegou aí, bom dia, bom dia. Deixa eu virar aqui a câmera e ir ali para o meu banquinho. Aí o cafezinho. Então, com essa introdução feita, pode descer um pouquinho mais ela. Aqui. Vira aqui. Ok. Com essa introdução feita, eu quero dizer a você o seguinte, que a liderança de história, hoje, nos dias atuais, ela se torna um dos pontos fundamentais para que eu consiga progredir com uma equipe. Por que eu falo isso? É porque até então as pessoas elas viam muito o comprometimento como ponto fundamental para conseguir levar uma equipe a executar as coisas com excelência, tá? Mas à medida que as gerações vão passando, isso mudou. E isso mudou de forma extremamente impactante. E por que houve essa mudança? Como sempre, existem novas gerações vindo, tá? E isso muda de acordo com a exigência do mundo, né? Basta você olhar para crianças de hoje, de 3, 4 anos de idade, você vê a facilidade que elas têm em lidar com o celular, com tablet, smartphones e assim por diante. Coisas que pessoas mais idosas, eles já não têm não têm facilidade e também nem querem muitas vezes. Por quê? Porque justamente as experiências que ele passou não trouxeram a base de dados necessárias para que hoje ele pudesse manipular esse objeto, essa tecnologia. Já essas crianças que têm hoje 3, 4 anos de idade, nem precisaram passar muitas experiências de vida para já ter esse conhecimento. Por quê? Porque aí vem um ponto que eu já frisei com vocês lá no episódio anterior, quando eu falei sobre estratégias, quando eu disse a vocês sobre o inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo é o registro de tudo que acontece com a humanidade que fica na nossa mente armazenada, como se fosse um iceberg, é o miolo ali, é o centro do iceberg. Ninguém consegue tocar, eu não consigo acessar de forma consciente, ele simplesmente me manda estímulos e eu não tenho controle sobre esses estímulos. E esse inconsciente coletivo justamente traz características fazendo com que as gerações venham moldadas de acordo com o momento do mercado, o momento do mundo, tá? E aí que vem essa necessidade de a gente mudar. Então, se nós pegarmos, tá? Se nós pegarmos aí a geração Baby Boomer, que é uma geração que hoje a maioria deles já saiu do mercado, que nasceu no período pós-guerra, né? Até os anos 60, 70, se eu não me engano. Então esse pessoal dos anos 50, 45 até os anos 60 são pessoas que alguns ainda estão nas empresas, mas justamente são pessoas que têm uma certa dificuldade de entender as novidades que estão vindo e principalmente relacionado a pessoas. Por que eles têm essa dificuldade? Porque justamente eles olham para os tempos anteriores que eles tinham as suas empresas e eles percebiam que as pessoas elas se comprometiam com mais facilidade. Mas isso é uma realidade daquela época. Por quê? Porque nós temos pessoas que vieram justamente de períodos pós-guerra, períodos de ditadura, que fizeram com que essas pessoas vissem o trabalho como o principal fundamento na vida. Então era muito fácil eu me comprometer com o trabalho, bastando eu ter uma garantia de um salário, por exemplo. Porque a crença que se instalou na minha mente é que eu tinha que trabalhar, que isso era uma das coisas mais importantes que tinha, tá? Até ficando acima da família. Por quê?
Porque se eu não trabalho, eu não tenho recursos para a família. Então, se eu não fico muito tempo em casa, não tem problema, eu estou fazendo o meu papel de pai porque eu estou trabalhando. Era assim que era visto lá há alguns anos atrás. Foi passando, veio gerações novas que justamente foram criados distante, principalmente do seu pai, tá? Porque naquela época as mães, as mulheres ainda não tinham as liberdades que têm hoje, principalmente de trabalho. E aí houve uma necessidade que brotou dentro dessas crianças, que depois, quando adulto, quiseram estar mais presente com os seus filhos, porque eles não tiveram a presença do seu pai, tá? E aí veio uma geração que veio ali na geração Y, principalmente a geração Y, mais uma parte da geração X. São gerações que justamente quiseram estar mais presentes, né? A geração X incentivou os seus filhos a estudarem. E aí vem a geração Y, uma geração com uma sede por conhecimento, tá? É a geração que hoje ela está ganhando espaço no mercado de trabalho em níveis hierárquicos mais altos, né? Estão hoje na faixa de 35, 40 anos, 40 e poucos anos. Então são aquelas pessoas que estão começando a subir de cargos e pegar cargos até de presidência às vezes, né? Então, essas pessoas elas vieram com sede de conhecimento, elas estudaram muito, elas têm muita informação poderosa, que são informações teóricas, tá? Teóricas comprovadas cientificamente, vindo de faculdade, pós-graduação, vindo de especializações mais como MBA, doutorado, mestrado, doutorado e assim por diante. Essa geração, ela quis dar para os seus filhos o que elas não tiveram, porque foi uma geração que buscou estudo, foi incentivado pelos seus pais, mas naquela época o estudo era difícil, faculdade era difícil, era tudo distante. Aí começa a vir a nova geração, a geração Z, que recebeu muito dos seus pais porque eles quiseram dar para os seus filhos o que eles não tiveram. Essa geração, justamente, ela veio, tá? Ela veio com muita informação, porque veio junto com o advento da internet. A internet veio trazendo também o ensino à distância, né? Facilitando muitas coisas. E aí, pelo excesso de opções que existiam, nós temos hoje uma geração Z entrando no mercado de trabalho com muita opção na sua frente. Porém, por ter tido tantas facilidades, eles têm dificuldade de encontrar qual o caminho seguir. Eles têm essa dificuldade. E os seus pais não souberam orientar, e os empresários hoje também, a maioria deles, não sabem orientar. E aí que vem a necessidade de um líder de história, um líder que entende que essas pessoas, antes de qualquer coisa, elas precisam de quase um pai dentro da empresa para orientar, dizer para eles qual é o caminho certo e que esse caminho vai fazer com que eles passem por muitas dores. Vai ser um caminho doloroso, porque o caminho que leva a colher bons frutos é aquele caminho que envolve a escolha de boas sementes, a escolha de um chão fértil, arar, preparar esse chão para poder plantar, e depois que plantou, né, até inclusive ver qual é a época correta para plantar, cuidar desse grão, cuidar para as ervas daninhas não tomarem conta da lavoura, cuidar com as pragas, e se tudo der certo, se não der seca, se não der chuvaradas, eu posso lá na frente estar colhendo o que eu plantei. O colher não é, o plantar não é garantias de colheita. Agora, o não plantar é garantia que eu não irei colher. Essas pessoas, elas estão precisando desse apoio, dessa ajuda. E se os pais não conseguiram instruir dessa maneira, cabe os gestores, os líderes de história ajudar essas pessoas. Mas aí assim, Ronald, mas por que eu tenho que ajudar o meu funcionário nessas escolhas? Tá? Bem, é muito simples. Porque se você não engajar essas pessoas, porque esta é a palavra correta, quando eu me refiro, estou me referindo a pessoas dessa geração Z, engajamento, e não
o comprometimento. Se eu quero engajar essas pessoas, se eu não engajar essas pessoas, entenda que eu vou ficar somente com um time de velhos. E se eu ficar com um time de velhos, logo logo eu fico sem funcionários, porque eles se aposentam ou morrem. Tá? E aí, a minha empresa vai morrer com eles? Não pode. Eu preciso aprender a me adaptar a essa nova geração. É uma nova geração bastante emocional. Eles ainda não aprenderam as crises do momento, as crises do mercado, eles ainda não aprenderam que as dificuldades vêm e eles precisam atravessar essas dificuldades. Então, uma primeira dica que eu deixo para você, a segunda na verdade, a primeira é vencer o ego, né? Que justamente faz parte disso. Porque você como gestor, se você não dominar o teu ego para dizer que você precisa se adaptar a eles também, e não somente eles se adaptarem, você não vai conseguir enxergar isso e não vai fazer nada em relação a isso. Então o primeiro passo é dominar o seu ego. O segundo passo é você justamente entender essa geração e procurar fazer algo para direcionar essas pessoas. Essas pessoas precisam, esses jovens precisam de um norte, eles precisam de ajuda. E se você não fizer isso, bem, você vai ter muita dificuldade de formar o teu time com essa nova geração. Levando em consideração que são pessoas que pensam muito rápido, são pessoas que conseguem lidar com a tecnologia com grande facilidade, mas a principal dificuldade deles é trabalhar em equipe, por não conseguir se colocar no outro, porque é uma geração que ficou muito em roda do seu umbigo, tá? E por causa dos pais que deram tudo para esses filhos, tá? Escolhe isso, meu filho, vai no jantar, é ele que escolhe o que vai comer e assim por diante. Não estou dizendo que ele não possa escolher, mas tem algumas coisas que você precisa dar limites, né? E como não foi dado, aí nós estamos com essa nova geração. Temos hoje uma crise que estamos passando, tá? Principalmente se você arregaçar as mangas e ir à luta e não ficar esperando, atravessa mais rápido, né? Mas aqui nós temos um momento em que essas pessoas elas podem estar aprendendo hoje, tá? Pelas dificuldades que talvez nem você como empresário ainda tivesse, talvez ainda não tinha passado, né? Então aí nós temos um momento que a gente pode aprender em conjunto com esta situação. Ninguém é melhor do que ninguém, em alguns aspectos, que são aspectos humanos, mas em aspectos profissionais, sim, tem uns que são melhores do que os outros, e não ignore isso. E você que está me ouvindo, não fique vivendo na ilusão de que todos somos iguais, porque não somos. Não existe igualdade onde existe liberdade, tá? São duas coisas distintas. Se você quer igualdade, você vai viver no socialismo. Se você está vivendo no capitalismo, você tem liberdade. E a liberdade é para as pessoas que são diferentes. Então nós somos diferentes e se você quiser galgar novos objetivos, novos sonhos, você tem que aprender a lidar com isso. Então essa é mais uma parte do líder de história, segundo passo. Gente, como que está o conteúdo aqui? Quais insights você teve aqui até agora? Para você me dizer. Então, esse processo de formação da liderança de história, ela justamente está atrelada ao entender que existem dois mundos, o mundo racional e o mundo emocional. Se eu não conseguir entender esses dois mundos, eu vou me deixar levar pelo meu perfil, pelas minhas crenças, pelos meus sonhos, o que vai me direcionar justamente para um desses lados. Se eu tenho um perfil racional, eu vou trazer um contexto para a minha empresa muito mais engessado e muito mais racional, com dificuldade de entender as pessoas e de engajar essas pessoas. Se eu tenho um perfil mais emocional, eu tenho a tendência de tornar um ambiente muito mais liberal e um ambiente onde eu tenho um entendimento maior sobre as pessoas e uma falta de entendimento dos números, fazendo com que este líder acabe cometendo algumas falhas graves e comprometendo o lucro de forma constante. Tá? Por quê? Porque ele se doa demais. Então aqui nós temos dois líderes separados, o racional e o emocional. O líder de história é aquele líder que entende os dois mundos. Ele entende o racional, ele entende o emocional. Por mais que ele tenha um perfil que domina o racional ou o emocional,
ele, através do domínio do seu ego, ele consegue entender esses dois mundos. E aí que ele começa a vislumbrar objetivos maiores e a construir uma vida uma vida sustentada em princípios, em valores, em pessoas que possam dar continuidade à sua história. Hoje eu vejo muitas empresas sofrendo com uma crise, mas não essa crise que está todo mundo vendo aqui. Uma crise que ainda muitos não se deram conta de que está acontecendo, que é a crise de sucessão. Pelo fato de essa ausência do pai ou da mãe na casa cuidando do filho, e principalmente crenças que foram instaladas no sentido de chegar em casa e desabafar, falando, meu Deus, os clientes só trazem problemas, funcionário só enche o saco, coisas nesse estilo que não vem me dizer que você nunca ouviu, porque se bobear você também já falou isso, né? E aí, por justamente ter falado tantas vezes, afirmado tantas vezes esse tipo de informação, o seu filho pequeno ouviu tantas vezes isso, que hoje ele não quer ver a tua empresa mais nem pintado de ouro, tá? Porque você criou nele crenças sobre o seu negócio, né? E assim, você está à frente de um negócio com dificuldade de sucessão, tá? Então, quando você é líder, você tem que entender que você tem que ser igual a um tigre, tá? Você precisa ter as mesmas listras do tigre e a postura de um tigre, mas você não precisa mostrar os dentes para então as pessoas entenderem que você é um tigre, tá? O líder, ele não precisa mostrar que ele é bravo, que ele é nervoso, que ele, sei lá, né? Para mostrar que ele é líder. A liderança se demonstra pela sua postura, tá? Ele tem as listras de tigre, ele tem a postura de líder. E isso já basta para as pessoas respeitarem e o seguir. Mas, Ronald, mas o que significa uma postura de líder? Bem, a postura de um líder de história ela é o seguinte: ele entende as pessoas e por isso ele tem empatia. Tendo empatia, ele tem paciência. Ele não se irrita com facilidade. E mesmo se ele se irritar, ele não externiza isso. Tá? Além disso, o principal atributo que faz as pessoas respeitarem o líder de história e seguir o líder de história com facilidade é o direcionamento, a orientação que ele tem de futuro, é a visão que ele tem. Por ele enxergar tão à frente, as pessoas começam a perceber que aquilo que ele falou em um determinado momento começa a se concretizar. E por se concretizar, essas pessoas começam a ver, oxa, ele tem uma visão diferente da minha. Então é melhor eu seguir ele do que o contrariar. Tá? E aí vem uma frase que eu utilizo sempre em meus treinamentos de liderança, que é a seguinte: ninguém vai querer lhe seguir um líder cego. Ninguém vai querer seguir um líder sem visão. Vou utilizar o sem visão aqui, porque senão depois vão cair matando em cima de mim porque eu falei que é cego. Né? Então, assim, é um líder sem visão, corrigindo aqui. Né? Então ninguém vai querer seguir um líder sem visão. E um outro detalhe importante: um líder de visão não vai querer ter na sua equipe alguém que não o siga. Agora analise você e a tua liderança que você tem. Você é um líder sem visão, o qual não enxerga um palmo na sua frente, não enxerga que você tem que tomar algumas ações de hoje para que você tenha mais tempo lá na frente, daqui 3 anos, 5 anos, ou você continua fazendo as coisas, ou você realmente é um líder de visão, que você não aceita, não tolera dentro da tua equipe alguém que não te siga. Diga aí para mim, que tipo de líder que você é? Então, esse é o líder de história, um líder de respeito, um líder que justamente faz jus pelo nome. O que nós mais temos no mercado, eu falo sempre, nós estamos cheios de líderes cagões, mas bota cagões nisso. Líderes que não têm coragem de ação. E é por isso que a empresa fica onde ela fica, na merda. Porque ele não consegue ter coragem de agir. Nós temos uma atividade no nosso treinamento PLC, que é feito em Lages, que é o rapel.
Quando os alunos se deparam com o desafio lá daquele paredão, antes disso existe uma preparação. E o que eu falo nessa preparação? Depois de todo um trabalho, mas vem uma frase mais de impacto. Você analisa a situação antes de você tomar a decisão e não depois que tomou. É assim que o líder de história age. Ele analisa o rapel, ele analisa os instrutores que estão lá em cima e embaixo, colocando o equipamento. Ele analisa o equipamento. É seguro? Se é ou não é, ele vai tomar a decisão. E depois que ele tomou essa decisão, ele sobe e vem, e desce. E não fica lá em cima, ai, será que eu vou? Será que eu não vou? Esse tipo de líder não funciona no mercado. Depois que tomou a decisão, ele fica, ai, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Cara, se você tomou a decisão, vai lá e se joga, vai lá e faz a coisa acontecer. Mas não fica ali nesse chove não molha, que a tua equipe está vendo, a tua equipe fica balançando junto contigo. E aí depois você reclama que a tua equipe não dá resultado, mas olha que tipo de líder que você é. Entende? O líder de história, ele tem coragem de ação. Ele analisa as possibilidades antes de decidir. E depois que decidiu, ele vai lá e faz a coisa acontecer. Liderança de história. É isso que você precisa ter na tua empresa. Se você não analisou essas possibilidades, ou você não analisou as dificuldades de ser líder antes de querer ser empresário, ou antes de assumir um cargo de liderança, pois bem, cara, então a cagada tu fez lá atrás. Agora, ou você veste as calças e vai lá e faz a coisa acontecer pela decisão que você tomou em ser líder, ou você pula fora. Dá lugar para quem possa assumir um cargo de liderança. Assim é a liderança de história. Dentro desse contexto, eu quero dizer alguns pontos que são fundamentais na hora que um gestor, um empresário, alguém inicia um empreendimento. Quando eu iniciei, quando você talvez iniciou o teu empreendimento, a maioria dos empreendimentos eles iniciam assim. Eu, como um bom profissional em uma área, muitas vezes técnica, monto um negócio por causa de um churrasco, um tapinha nas costas, dizendo, vai lá, monta a tua empresa, você carrega a empresa que você trabalha nas costas, vai lá. E aí, 2, 3 semanas, tem um CNPJ para trabalhar. E aí, quando ele monta essa empresa, ele é a principal mão de obra da empresa. Tá? Só que ele até então, ele não tinha se dado conta que para você gerenciar um negócio, você precisa ter conhecimento sobre gestão, sobre administração. E não somente o conhecimento sobre fazer, sobre algo técnico. E aí ele fica no corpo da empresa. Ele é a principal mão de obra, ele faz tudo praticamente. E isso é comum em empresas familiares. Mas com o passar do tempo, eu, como gestor, como dono da empresa, e eu faço tudo, eu acabo atendendo praticamente todos os clientes. E esses clientes, eles se aproximam de mim justamente pelo fato que eu tenho uma personalidade. E essa personalidade faz com que as pessoas criem conexão com ela. Pô, esse cara é assim, eu gosto dele. E quem cria conexão com a minha personalidade vai se aproximando da minha empresa. Porque eles têm contato comigo, ok? Ok. Entendi, Ronald. Mas a minha empresa cresceu. Aí eu tenho que contratar, né? Faz todo sentido. E aí eu começo a contratar pessoas. Começo a tornar outras pessoas possíveis de fazer, além de mim. Aí o que eu tenho que ter em mente? 2 coisas. Primeiro, se eu estou contratando essas pessoas, elas vão fazer por mim, quer dizer que eu vou ter que subir, sair do corpo da empresa e ir para a cabeça, ou seja, liderança. Tá? Aos poucos eu vou fazer isso, porque eu tenho uma empresa familiar, então eu não posso me desligar totalmente do fazer e ir para a liderança porque minha empresa quebra. Tá? Mas eu tenho que ter o entendimento que essas pessoas que estão fazendo por mim agora, que estão tendo contato com o meu cliente, eles precisam ter a mesma personalidade que a minha. Porque se eles não não carregarem os mesmos valores que os meus, corrigindo, não é a mesma personalidade, mas eles têm que passar a personalidade minha
através dos meus valores, tá? Se eles não vivem esses valores, quer dizer que eles vão começar a atrair pessoas que não são do meu público-alvo. Justamente aquelas pessoas que vão pedir desconto, pessoas que vão trazer problema, pessoas que vão dar problema lá na frente, tá? E tudo por quê? Culpa do funcionário. Não, não é. Porque aquele funcionário só está vivendo, só está trazendo esses clientes porque você não passou os valores que deveriam ter passado. Ou porque você não os treinou para eles passarem a personalidade que você tem. E aí, a partir do momento que eu entendo isso, eu começo a treinar as pessoas do meu time para que elas possam passar a minha personalidade e atrair os clientes potenciais que eu antes atraía. É por isso que à medida que a empresa vai crescendo e o gestor vai se afastando da linha de frente, começa a vir clientes dos mais variados. E aí começa a dar problema. Por quê? Porque são pessoas que não fazem parte do público-alvo daquela empresa. Tá? Não fazem parte. E isso é importante entender. Beleza, Ronald, eu treinei meu time está passando a personalidade da empresa. Legal. Você vai conseguir posicionar a tua empresa, você vai conseguir trazer pessoas que se alinham com os teus valores e os teus princípios. Essas pessoas dificilmente pedem desconto. Essas pessoas dificilmente vão te dar problema lá na frente. Porque vocês pensam de forma muito parecida. Tá ok? Gente, está fazendo sentido aqui para vocês? Vocês estão conseguindo entender como que o líder de história ele age, como ele se comporta? Tá? Dentro desse contexto, hoje nós estamos nos deparando com a internet, tá? Qual é a essência do Instagram e do Facebook, tá? Por exemplo, essas duas redes sociais. Relacionamento. Ali não é para vender, ali é para ter relacionamento. Algumas empresas específicas até utilizam esse canal para venda porque o produto ali permite, mas são poucas. A maioria delas precisa utilizar esta ferramenta para relacionamento. É isso. Por que, Ronald? Bem, muito simples. Se até então você tinha que passar a tua personalidade para o teu funcionário, para ele replicar para o teu cliente, agora tu tem uma ferramenta poderosa de um alcance incrível chamada internet, chamada redes sociais. Então, utilize a rede social para passar a personalidade do teu negócio. Tire da tua cabeça que você tem que vender por ali. Ali você vai criar conexão com as pessoas. E depois disso, você pode utilizar ferramentas conectadas à rede social que levam essas pessoas para uma página de vendas, por exemplo. E aí começam o tradicional funil de vendas. Mas você tem que entender uma coisa. Hoje, tá aí. Todo mundo agora virou marqueteiro, todo mundo virou digital influencer, todo mundo virou agência de marketing digital. Todo mundo. É incrível como surgiu isso. E eu quero deixar um alerta aqui para você. Um alerta por quê? Porque marketing é muito profundo. Marketing você aprende lá na faculdade, depois se tu quiser se tornar especialista disso, são anos de estudos para você entender do marketing de uma forma aprofundada. Aí agora o indivíduo, só porque sabe mexer no Facebook e no Instagram, ele diz que ele faz marketing digital. Grande besteira. É um grande equívoco você acreditar nessas pessoas, tá? Te garanto isso. Porque o marketing vai muito além. Porque o marketing, ele tem que, além de passar a personalidade, ele tem que estar olhando para dentro da empresa. Se eu tenho capital suficiente para escorar a empresa nesse marketing, se a equipe está preparada para entregar o que o marketing promete. Então o líder de história, antes de qualquer coisa, ele tem um entendimento de todas as áreas da sua empresa. Terceiro ponto fundamental, tá ok? Então, gente, com esse alerta que eu mandei para vocês, eu trago para vocês a terceira principal característica do líder de história. Então, quando eu subo para a cabeça e me tornei o líder, eu tenho que entender que o braço do corpo chamado empresa que vai fazer é o meu time. Meu time vai ter que fazer, ok? E ele precisa ser treinado. Por quê? Porque se eu não passar o comando da cabeça para o braço fica desorientado e ele não vai saber fazer.
tá? Ou vai fazer do jeito dele. Na outra ponta, eu tenho mais um braço que eu tenho que criar dentro da empresa, tá? Chama-se estratégias. É onde eu preciso criar poder de alcance para atingir um público maior, pessoas, tá? E aqui nós estamos falando de regiões pequenas, como o sudoeste do Paraná, oeste de Santa Catarina, né? Regiões agrícolas, oeste do Paraná também, centro do Paraná, são regiões agrícolas. Cidades maiores, mesmo as cidades maiores ainda dependem muito da agricultura, tem seu comércio forte, tem suas indústrias, mas depende da agricultura. E aí você analisa, você na tua cidade, né? Cidade de 20, 30 mil habitantes. Agora só porque todo mundo está dizendo que vai ser digital, 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 agora você vai falar assim, não, agora o pessoal está comprando na internet, então tem que ir para a internet. Legal, vai lá, faz o teu site de venda. Faz o teu site de venda acreditando que as pessoas da tua cidade vão comprar no teu site de venda. Bobagem, não vão. Eles só estão comprando do site lá de uma empresa de São Paulo, por quê? Porque eles não querem comprar de você. Não querem. Porque ir lá na tua loja e comprar na internet, talvez a frieza é a mesma. Tá? E às vezes o mau atendimento na tua loja é tão precário, né, o atendimento, que é melhor comprar na internet. Entende? Então, assim, minha dica que eu deixo para você, em vez de você ficar focando em querer vender pela internet, porque se você entrar nesse meio, entenda que você tem que competir com os grandes. E você tem que vender para fora e não para tua cidade, tá? É para fora que você tem que atender. E isso envolve muito dinheiro. Pega esse dinheiro, parte dele, porque pequena parte dele que seria investir na internet, investe na formação da tua equipe. Faz a tua equipe dar resultado. Crie uma forma de criar uma experiência de atendimento para o teu cliente única e incrível, que ele não vai se esquecer e ele vai querer experimentar cada vez mais. Invista nisso, tá? Lógico que você não pode ficar fora da internet, você não pode ficar fora das redes sociais. Como eu falei, isso aqui é o que vai trabalhar o braço estratégias para você ganhar alcance e compartilhar a personalidade do teu negócio para as outras pessoas. Tá fazendo sentido, gente? Vocês estão conseguindo entender? Sim ou não? Diz aí para mim, qual foi o aprendizado até aqui? Fala para mim. E aí, pensando nisso, agora nós vamos falar como que eu faço para minha empresa ir mais longe. Bem, nós falamos que da cabeça, do corpo, falamos dos dois braços, ok? Então agora eu já consigo fazer com que a minha equipe faça além de mim, tá? Doutora Andressa, oi Andressa, tudo bem? Sim, legal, que joia! Gente, eu tô falando isso porque eu me deparei até essa semana por algumas situações que eu vi tanto empresários se iludindo com o tal do marketing digital, que, meu Deus, estão achando que isso vai salvar a empresa deles. Gente, se a tua empresa estava sobrevivendo por aparelhos, o que faz você pensar que a internet, o digital, vai salvar teu negócio? Tá? As cagadas que foram feitas, os problemas, estão dentro da tua empresa e não lá fora. Você contratar alguém, você está terceirizando a responsabilidade que é tua. Corrija os erros que tem dentro da empresa primeiro, para depois investir em marketing. Porque se você investir em marketing e ter resultado com isso, as pessoas vão chegar na tua loja e vão comprovar que ali não tem nada daquilo que o marketing prometeu. E eles vão embora e nunca mais vão voltar. Tome cuidado com isso. Tome cuidado. Agora está faltando as pernas. As pernas que vão fazer o teu negócio ir longe. Vai fazer o teu negócio se mexer, sair do lugar. São as pernas que vai fazer com que você se desligue do teu negócio. O que traz as pernas? Bem, uma das pernas nós chamamos de processos. Quais são os processos que eu preciso construir dentro da minha empresa para que as pessoas saibam o que fazer sem eu estar dentro da empresa? Quais são os processos que eu preciso trabalhar para que essas pessoas saibam o que fazer quando eu não estiver ali? Para que eles não precisam ficar me ligando. Ai, Ronald, aconteceu tal coisa, o que eu faço? Então você cria processos, tá ok? Se você é um empresário que vive no telefone,
e acha que isso é porque você é bem sucedido, parabéns para ti. Porque você só é mais um cara mais extremamente ocupado que não consegue aproveitar bons prazeres da vida, tá? Porque quando você é um ótimo líder, um líder de história, você consegue organizar teu time para que você fique o dia inteiro com o celular desligado e a empresa tá andando. Tá ok? E a outra perna chama-se finanças. É o financeiro. É a energia que vai fazer com que a tua empresa vá longe. Processos e finanças. São eles que vão determinar até o quanto longe você irá. São as tuas pernas. Tá ok? Se você não tem dinheiro, se você não tem caixa, você não consegue ir muito longe. Tá? É ele que vai fazer você respirar. Vai injetar sangue na tua empresa. Tá ok? Então aqui para vocês entenderem a construção de uma empresa familiar, para vocês entenderem que você precisa sair sim do corpo e ir para a cabeça, ser o líder de fato, aos poucos, porque nós estamos falando de empresa familiar, e a gente sabe muito bem que a empresa familiar, a teoria na prática é outra, tá? Então assim, o Ronald falou que o líder tem que só liderar. Pera lá, tu tem uma empresa familiar, meu amigo. Tu tem que colocar a mão na massa, tá? Você só vai conseguir ficar somente no gerenciamento depois que a tua empresa consegue pagar salários de pessoas que possam fazer por você. Do contrário, vamos lá, vamos fazer. Arregaça as mangas e pau, ok? Essa é a realidade. Não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo seria líder de história, mas não é. Gerenciando histórias. Esse é o papel do líder de história. Gerenciar histórias. Ele entende que a nossa vida é feita de histórias. Tudo é um contar de histórias. Eu conto histórias para minha equipe e conforme eu vou repetindo essas histórias, eles vão sendo impregnados dessa história e vão personificando essa história. Por isso que eu falo que tua equipe tem que ter a tua cara. E para tua equipe ter a tua cara, você precisa contratar pessoas com perfis ideais, tá? E principalmente aprender a contar histórias para eles, tá ok? E em relação a clientes não é diferente. Quais são as histórias que eu preciso contar para os meus clientes? Tá? Porque através dessas histórias eu consigo fazer com que essas pessoas repliquem isso. E à medida que eles vão replicando isso, vai fazer com que outras pessoas que se identificam com essas histórias venham a me seguir. Venham a me seguir, ok? Dentro desse contexto, eu quero trazer 3 papéis de um gestor, de um empresário. Ele tem 3 papéis fundamentais. Papel e caneta na mão e anotem esses 3 papéis. Tá? Quais são eles? Eu tenho o papel como empresário, familiar principalmente, eu tenho o papel de produtor, de gerente e o de líder. Pensam em 3 papéis em uma única pessoa, não 3 pessoas com 3 papéis diferentes. Eu tenho esses 3 papéis. Papel de líder, papel de gerente e o papel de produtor. Bem, pergunto para vocês, qual desses você passa mais parte do tempo? Primeira coisa. Tá, mas Ronald, o que significa cada um? Então vamos lá. Líder. O que é liderar? Liderar é orientar, é mostrar o caminho, é direcionar, é treinar, é preparar as pessoas para elas saberem como fazer. Ok? Preparar e orientar, direcionar as pessoas sobre o como fazer. Esse é o papel do líder. Ok? Gerente. O papel de gerente, que eu também ocupo como gestor, eu tenho que criar mecanismos, meios, para garantir que as pessoas façam do jeito certo. E aqui entram os controles. Tá? De que forma que eu vou mensurar os resultados para saber que essas pessoas estão fazendo do jeito certo. Não é simplesmente orientar e deixar as pessoas ali. Né? Eu tenho que encontrar meios de monitorar isso. Então, quais são os métodos que você irá adotar para garantir que as pessoas vão fazer do jeito certo? Afinal, se lá na ponta der erro, né, e o teu cliente receber um produto errado, um serviço equivocado, entenda, a culpa não é do teu funcionário, é tua.
Tua por não ter treinado, tua por não ter orientado, tua por não ter monitorado, tua por manter um funcionário incompetente. Inclusive, o gestor que mantém um funcionário incompetente é ele que é o incompetente. Por último, o produtor. O produtor é quando a tua liderança não funciona, quando a tua gerência não funciona, e aí você tem que ir colocar a mão na massa e produzir. Tá? Então, eu pergunto novamente para você, onde você passa a maior parte do tempo? Liderando, gerenciando ou produzindo? Se você está mais tempo gerenciando, é porque você não está ocupando o teu papel de líder. Porque aonde você deve a maior parte do tempo ficar é na posição de líder, que é orientando e direcionando. Porque se eu direciono, treino as pessoas a fazerem o que deve ser feito, entendam que essas pessoas já saem em vantagem, há uma grande chance de tudo dar certo. Agora, o que eu mais vejo são empresários ocupando o papel de gerente. Por que eu falo isso? É engraçado quando você chega na sala do empresário para conversar com ele e ele só fica de olho nas câmeras. Só fica nas câmeras. Por quê? Porque ele não treinou o seu time. E por ele não treinar o seu time, justamente ele tem que ficar monitorando a todo momento. E aí isso causa estresse, tá? Dores de cabeça, sem contar que ele vai para casa e não desliga muitas vezes. Porque ele sabe que amanhã começa o dia e ele tem que pegar e colocar, que nem o Rambo, né? Apertar a fitinha, colocar a faca na boca e ir para a guerra. Por quê? Porque ele acredita que ele tem que controlar tudo. Sendo que o maior erro está em não preparar. Ok? E o produzir, se você está ali, então quer dizer que você está falhando nas duas partes. Mas principalmente na de liderança. Liderar, esse é o principal ponto. Ok, gente? E é incrível ainda como a gente percebe que os líderes, eles não querem fazer. Tipo, eles não querem treinar o seu time, eles não querem ir lá e criar procedimentos. Não querem. Eles acham que isso, não, é legal, é bonito, mas faz, pera lá. Se eu vou lá e faço e treino o teu time somente, entenda que eu não vou estar dando a cara tua. Vou estar dando a minha. Tem coisas que é você que tem que treinar, gestor, entenda isso, por favor. Tem coisas que você, como líder, é que precisa enxergar, ir lá e treinar. Do contrário, esse time não vai manifestar os teus valores. E você vai ter que continuar monitorando essas pessoas. Tá? Dentro desse contexto aí, para indo para o final do nosso episódio de hoje, e na próxima é o último episódio, né? O 15º é o último. E nesse último episódio eu vou falar, justamente vou contar uma história show de bola, uma história maravilhosa, para dar um exemplo para vocês de como que se conta histórias para os funcionários e para os clientes, tá? Nosso último episódio, eu vou dar um exemplo prático de como fazer isso. Vocês vão ver uma história incrível, garanto isso para vocês. Então, anotam aí as minhas dicas finais. Quais são os 3 pilares do gerenciamento de história? Como que um líder de história trabalha para conseguir gerenciar o seu negócio? O que ele faz? Existem 3 pilares que sustentam esse processo. Quais são eles? Primeiro é o treinar. Eu tenho que treinar as pessoas para gerar resultado que eu quero. As pessoas só vão fazer o que deve ser feito se você mostrar o que deve ser feito e se você treinar como deve ser feito. Do contrário, lembrem-se, elas não passaram pelas experiências que você passou para poder fazer do jeito que você faria. Então, vai lá, treine o seu time. Ou será que as pessoas que trabalham com você poderão entregar o resultado que você deseja sem antes serem treinadas para fazer isso? Tá? Dificilmente, né? Segundo, estrutura. Você precisa estruturar. Qual é a estrutura mínima
que eu preciso entregar para o meu time para que eles possam gerar o resultado que eu preciso? Estruturar. Ou será que um time, pessoas treinadas, até mesmo treinadas, vão conseguir dar o resultado que eu espero, sem eu dar a estrutura necessária para eles produzirem? Não vai dar certo. Então, 2 pontos, 2 pilares aqui para o líder de história: treinar e estruturar. E o último é cobrar. Eu preciso cobrar resultado do meu time. Se eu dei treinamento, treinei, as pessoas passaram pelas experiências que deviam passar, sabem como fazer, entendem o como fazer, e eu ainda estruturei do jeito que era para estruturar, para que essas pessoas pudessem fazer, então agora cabe a mim cobrar resultado. Agora eu pergunto para você: faz sentido eu cobrar um funcionário se eu não o treinei para fazer ou não dei estrutura para ele fazer? Não faz sentido. E se eu cobrar ele, o que vai acontecer? Ele vai se sentir injustiçado. Entende? Então, procure levantar esses 3 pilares dentro da empresa para que você consiga se tornar um líder de história. Treinar, estruturar e cobrar. E aí você tem direito de cobrar resultado depois que você levantou os 2 primeiros pilares. Ok? Agora, para finalizar, as 3 características básicas do líder de história. Eu dei antes 3 dicas, falei dos 3 pilares e agora as 3 características fundamentais, básicas que um líder de história precisa ter. Primeira, tem que ter domínio de suas emoções. Tá? Se ele não dominar o seu ego, ele não vai conseguir ver o que deve ser visto. Ele não conseguirá enxergar a realidade como realmente ela é. Ok? Então, tem domínio das emoções. Primeira característica básica. Segunda, tem consciência de todas as áreas da empresa. Ele tem consciência de todas as áreas, mas ele não é especialista em todas elas. Eu já falei disso para vocês. Sou especialista em estratégias, visão de mercado. Mas não me pergunte muita coisa sobre finanças, que não é minha área. Não é. Tá? Eu tenho entendimento, o mínimo necessário para eu conseguir entender o que eu tenho que fazer para gerar lucro para a empresa. Agora, as minúcias ali, os detalhes, isso é a pessoa responsável dentro da empresa que faz, que vai me trazer números para eu interpretar. Tá ok? E terceiro, possui visão de mercado. Eu tenho que enxergar lá na frente. Eu tenho que enxergar além das esquinas. Eu preciso fazer isso. Porque se eu não enxergar além das esquinas, se eu não tiver visão, as pessoas não irão querer me seguir. Tá ok? Então, esses são os pontos principais que eu preciso trabalhar para conseguir levantar, desenvolver uma liderança de história. Peço que você me diga aqui com o que essa aula contribuiu para a sua vida hoje, para a sua empresa. O que você fará a partir de agora para gerar resultados diferentes na tua empresa. E se você me permite, eu ainda quero dizer para você o seguinte, que pessoas que conseguirem desenvolver liderança de história, vão ter maior controle sobre os processos dentro da sua empresa. Terão um aumento de produtividade da sua equipe. Você vai ver um aumento significativo acontecer. Vai ter diminuição do teu estresse, porque depois que você treinou essas pessoas, você orientou essas pessoas, você não precisa ficar controlando, você não precisa ficar em cima delas. Você não precisa ficar olhando a câmera a todo momento. Tá? Redução de desperdício, porque essas pessoas começam a desenvolver consciência das coisas. Né? Visão sistêmica da empresa, começam a enxergar a empresa como um todo, aumento da lucratividade, mais tempo para o gestor. Tá? E, por último, tá? Antes de falar o último, preciso de treinar mais minha equipe. Legal, Adão, treina lá. E o último ponto que você vai ter é coragem de ação.
É isso que você vai desenvolver quando se tornar um líder de história.